tarde a todos. Antes de mais nada, dizer a minha satisfação de estar aqui hoje, presente. De fato, uma enorme satisfação poder estar aqui hoje. Cumprimentar o Dr. Gastão, o escritório Rocha Fontenelle pelo aniversário. Cumprimentar as autoridades presentes, que faço na pessoa do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nós temos hoje 2 ministros Paulos do STJ entre nós, é um privilégio. E dizer da minha satisfação e do meu objetivo de muito rapidamente aqui agora com vocês comentar sobre, passar num voo rasante, sobre as propostas de alteração da lei. Então, o que eu vou fazer é descrever algumas das alterações que foram propostas e apontar aquelas que parecem já, de alguma forma de consenso, serem benéficas e aprovadas, e aquelas que merecem, da nossa parte, um pouco mais de atenção. O que o Rodrigo acabou de comentar aqui merece minha ratificação completa. Acho que extensão é uma coisa muito complicada, mas matar a extensão e não colocar nada no lugar tende a ser um problema. Mas vou passar rapidamente aqui pelos pontos, e o prazo é curto, então a gente vai ter que só realmente apontar o que é possível. Então vamos lá. Só para localizar, o projeto foi lido na quarta-feira no Congresso pelo deputado Hugo Leal. Ele vai ser levado à votação provavelmente na semana que vem. Começam a chegar os destaques, até ontem havia 3 destaques já, quer dizer, propostas de votação em separado de certos dispositivos, seja para acrescentar ou para tirar pontos que estão na lei. Então vamos lá. Primeiro ponto, e isso vai ser objeto da fala do ministro Paulo Moura Ribeiro, eu não vou tocar, mas o projeto de lei, por opção, não incluiu o produtor rural, que era uma demanda de várias pessoas. Então a gente começa não com um dispositivo da lei, mas com um dispositivo que não está na lei. Então vamos lá. Suspensão. O projeto muda razoavelmente a situação do esteio. Como é que fica a partir do projeto, se for aprovado na forma como ele está? Volto a dizer para os senhores, ele ainda vai ter que ser aprovado na Câmara, vai para o Senado, vai ser votado no Senado e eventualmente ou volta para a Câmara, ou se não tiver nenhuma alteração, ele vai à sanção presidencial. Muito bem. Hoje o que a gente tem é um prazo de 180 dias não extensível, que na verdade acaba sendo estendido. O que propõe a lei? A partir do deferimento, 180 dias de esteio. Esses 180 dias são prorrogáveis por igual período de 180 dias a pedido do devedor, desde que ele não tenha concorrido com a demora. Aí vocês vão dizer, mas já havia um prazo de 180 dias que foi desconsiderado. Adianta colocar outro prazo de 180 dias? Bom, o legislador criou uma outra estratégia. Foi o seguinte, a partir dos primeiros 180 dias, sem prorrogação, ou a partir dos segundos 180 dias, que são os 180 dias da prorrogação, os credores passam a ter direito a propor um plano alternativo. Então isso seria um incentivo para que o devedor cumprisse o prazo de 180 dias, sob pena de ele perder o controle do processo, porque os credores poderiam propor o plano. Eu vou falar do plano daqui a pouquinho. Então, há uma mudança importante sobre o período do esteio. Mas não é só isso. Desculpa. Além disso, há uma mudança no regime de proteção dos bens dos credores proprietários. Então, primeira, talvez a grande mudança é que a nova redação acaba com a expressão bens de capital essenciais. O que significa que a tendência, sob o meu ponto de vista correta, de se estender a proteção, a preservação dos bens, não só aos bens de capital essenciais, mas a quaisquer bens essenciais, passa a ser positivada. Particularmente eu já concordava com isso, porque acho que a lei fala em alienação fiduciária. Estendeu-se o conceito de alienação fiduciária para aplicar a extraconcursalidade para cessão fiduciária. Se houve na primeira parte do dispositivo, se houve uma interpretação extensiva para se incluir a cessão fiduciária, me parece que faz sentido haver uma interpretação extensiva para se considerar também bens que não sejam bens
físicos de capital como bens essenciais. Mas irrelevante, porque essa altura do campeonato, esta é a tendência da proposta de lei. Aqui há uma mudança relevante. Ela parece singela, mas ela é relevante. Créditos tributários também estarão sujeitos, mas não à suspensão. O que vai acontecer é que não há suspensão das execuções, elas continuam, não há impedimento de se retirar bens, ainda que essenciais, portanto, o fisco pode retirar bens essenciais na execução, mesmo que o devedor esteja em recuperação judicial, mas se substituiu, se criou uma alternativa, que é a possibilidade de o juiz da recuperação substituir o bem que ela considera essencial, que a empresa considera essencial, por um outro bem que ela tiver disponível. A gente acha pouco provável que a empresa vá ter outros bens disponíveis por essas e outras. Creio que esse é um dos dispositivos preocupantes, né? O fisco teria condições, e eu diria mais do que isso, interesse em buscar imediatamente os bens que são essenciais, porque quanto mais essenciais os bens, mais poder ele teria de barganha nessa circunstância. Além disso, o que hoje é reconhecido pelo STJ como uma competência do juízo passaria a ser uma medida exercida mediante cooperação. A gente tem alguma dúvida sobre como juízes, como o juiz de execução fiscal ou o juízo trabalhista cooperaria com o juízo da recuperação judicial. Duas disposições para comentar: o devedor fica proibido de distribuir lucros, o que é uma decisão polêmica, mas me parece muito razoável. E a segunda é que as execuções contra o devedor subsidiário trabalhista, o titular da empresa, também se suspendem quando se suspende a execução trabalhista em função da sujeição do crédito. Muito bem. Segunda alteração, a terceira já, né? Quadro geral de credores. Há uma importante alteração aqui, que é a possibilidade do encerramento da recuperação judicial, mesmo que não esteja completo o quadro geral de credores, seja em função da necessidade de se julgar impugnações ou créditos retardatários. O que vai acontecer é o que já foi proposto há algum tempo atrás, que é os incidentes vão se transformar em ações em rito comum e serão redistribuídas. Também me parece que é uma medida importante para que se possa encerrar a recuperação judicial. Administrador judicial. Aqui acho que merece atenção, porque talvez seja um dos pontos, a meu ver, mais delicados da proposta de mudança. Sob ponto de vista geral, seguindo a recomendação do CNJ, se sugere que o administrador judicial estimule, na medida do possível, a mediação. O que é ótimo, acho que é uma questão de, com o tempo, se estabelecer como vai se dar essa mediação, e a lei deixa claro, que também me parece correto, que o mediador não pode ser o AJ. A função de mediador não é compatível com a função de administrador judicial, até porque o mediador tem acesso a determinadas informações que certamente o AJ teria que tratar de uma forma diferente do que o mediador trataria. Na recuperação judicial, eu me preocupo. Na recuperação judicial, são criados 4 novos deveres para o AJ. Primeiro, o AJ tem que apresentar ao juiz, para juntar das autos, um relatório mensal das atividades do devedor, o que não há nenhum problema. Me preocupa a segunda parte. Atestando a veracidade e conformidade das informações prestadas pelo devedor. O AJ vai virar um certificador da documentação do devedor. Nem os auditores externos independentes fazem isso. Então, atestar a veracidade me parece algo extremamente sério e atrai uma responsabilidade, a meu ver, incompatível com a função exercida pelo AJ. Mas é exatamente essa a redação do dispositivo. Ele atesta a veracidade. Segundo ponto, ele fiscaliza as tratativas e a regularidade da negociação entre devedor e credores. Até hoje, a negociação entre devedor e credores é um problema do devedor e dos credores, e MP e AJ acompanham isso de perto, mas eles não têm dever de fiscalizar. A partir do momento que houver o dever de fiscalizar,
Se houver algum problema entre devedor e credores, nas negociações entre devedor e credores, me parece inevitável que se apure a responsabilidade do AJ por ter falhado na fiscalização. Quer dizer, ou bem ele aponta isso imediatamente, ou se ele não apontar, me parece que ele será responsabilizado porque ele falhou no seu dever de fiscalizar. Mais uma vez, acho aqui também uma função que não precisava estar com a AJ, e ela, para mim, serve exclusivamente para gerar responsabilidade. Assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. Acho até que esse tem que ser, de fato, um incentivo. Tenho minhas dúvidas se é o AJ que deveria assegurar isso. Então, praticar os atos em que forem necessários, assegurar me parece mais do que uma obrigação de meio. E isso me parece, mais uma vez, preocupante. E por último, também na recuperação judicial, criou-se o seguinte: na recuperação judicial agora, antes de começar a negociação entre credor e devedores sobre o plano, é preciso começar uma negociação entre devedor e credores sobre quais serão as regras de negociação entre devedor e credores. Se devedor e credores não chegarem a uma regra, é o AJ que tem que impor essa regra, determinar a regra de negociação. Essa regra será homologada pelo juiz. Dessa decisão, obviamente, caberá recursos. Mais uma vez, eu não vejo sentido em se negociar as regras de negociação. Para mim não faz nenhum sentido, ainda que seja uma norma copiada de outro ordenamento, do ordenamento português, no caso do PER, né, Procedimento Especial de Revitalização. Lá, o AJ correspondente, ele funciona como alguém que verifica se a divisão entre os credores faz sentido, ele tem de fato uma função decisória. Aqui, na recuperação judicial, ele nunca teve. Então, vejo como uma forma razoavelmente certa de que nessas circunstâncias o que vai acontecer é que o processo vai levar muito mais tempo do que deveria e, mais uma vez, há uma responsabilização do AJ numa função que me parece que talvez não seja o caso de ser uma função atribuível a ele. Na falência, acertou-se a questão da representação e ofereceu-se um prazo curto para que o AJ venda os bens. Se isso acontecesse na circunstância de hoje, eu diria que é impossível. Mas a lei traz também mecanismos que possibilitam esse cumprimento num prazo mais curto. Então, já vamos falar dele daqui a pouquinho. Outro mecanismo que merece elogios é a agilização das deliberações, né? As deliberações da Assembleia Geral de Credores podem ser feitas por termo, por escrito, podem ser feitas por votação eletrônica, que acho que é até o objeto do que vai falar o Alexandre aqui hoje, podem ser feitas por qualquer outro meio que o juiz entenda que seja um meio que garanta uma lídima definição da deliberação dos credores. A lei traz com detalhes quais são os quórums e quais são os procedimentos para isso. O que é meritório, eu tenho certeza absoluta que isso vai agilizar a recuperação judicial. Voto, abusividade e cessão de crédito. A lei deixa explícita que credor vota no seu interesse, não pela preservação da empresa. O que é algo que a doutrina já vinha batendo há algum tempo, me parece algo razoavelmente unânime na doutrina, isso fica explícito no projeto de lei. Também fica limitada a abusividade ao objetivo de obter uma vantagem ilícita. Então, votar contra o plano fica definitivamente excluído como a hipótese de abusividade. E um dispositivo importantíssimo, simples e importantíssimo: toda cessão de crédito tem que ser imediatamente comunicada no processo. Se um credor cedeu o crédito, ele tem que imediatamente comunicar no processo. O crédito não muda o seu caráter, não muda a sua natureza, mas ele tem que ser comunicado, até para que se possa definir quais são os interesses que estão por trás daquele credor votando.
Meios de recuperação judicial, 2 novos meios, a meu ver, importantíssimos. O primeiro é a famosa troca de participação, de dívida por participação, né? Trocar dívida por ações, cotas, importante, acontece no mundo todo, e a lei especifica isso, determinando que, neste caso, o credor não assume a responsabilidade pelos débitos passados só porque ele comprou parte da participação da empresa. Ele se responsabiliza no limite daquilo que ele efetivamente adquiriu. E a possibilidade da venda da empresa como um todo na recuperação judicial. Então, isso já acontece em vários outros países. É possível que o devedor proponha a venda de tudo na recuperação judicial com a continuidade da empresa sem o decreto de falência, com a vantagem de que isso preserva as relações contratuais. Neste caso, se isto acontecer, os credores extraconcursais têm que ser tratados como são tratados os credores na falência, porque não deixa de ser uma espécie de liquidação. Eu vou rapidamente, tem um conceito de UPI, nós já estamos com o tempo batendo aqui. As multas administrativas, que tanto geraram problema em casos como o da Oi, são previstas, elas são previstas como crédito concursal. Me preocupa aqui que, se elas são previstas como crédito concursal, elas são representadas pela PGFN, a PGFN deve, portanto, participar das Assembleias Gerais de Credores, né? Acho que isso, elas estão participando agora, porque nós já tivemos um período de test drive com o Banco do Brasil, agora a gente já está preparado para aguentar a PGFN na Assembleia Geral de Credores. Tratamento dos credores trabalhistas foi flexibilizado e é possível pagar os trabalhistas em até 3 anos, desde que certas condições sejam preservadas. O plano alternativo dos credores deve ser decidido, quer dizer, os credores devem decidir se eles querem ou não um plano alternativo na Assembleia que rejeita o plano, ou no momento em que passar o prazo, e eles têm 30 dias para apresentação desse plano alternativo e para levar à votação. Aqui estão as condições desse plano alternativo. Ele não pode piorar a situação dos devedores, ele tem que liberar os avais, garantias pessoais dos sócios. Então há uma série de restrições a esse plano dos credores. Particularmente, acho que, se tivermos planos de credores, deveremos ter planos do tipo de venda completa do negócio, que é hoje em dia, mundo afora, o que mais se utiliza mesmo. Temos novas hipóteses de convolução. Eu diria que uma das hipóteses importantes, e foi o pedido do fisco com toda a razão, é evitar a liquidação substancial. O que é a liquidação substancial? Dentro da recuperação judicial, os bens vão sendo vendidos, a empresa vai sendo esvaziada até que ela fique numa casca, ela está blindada do acesso das ações tributárias. O que acontece, em última análise, é que não se consegue, o fisco não consegue, não tem acesso àqueles valores. Então, o objetivo é impedir a liquidação substancial, mas tem uma solução interessante: a venda continua válida. Então, o terceiro adquirente do bem não sofre problema por ter havido esvaziamento, mas os recursos voltam e é possível a decretação da falência nesse caso para satisfazer todos os credores. DIP, financiamento. Há uma previsão explícita sobre financiamento. Eu desenhei para vocês muito rapidamente aí como é que funciona a estrutura. O devedor apresenta seu plano de financiamento. Isso vai ser objeto de impugnação ou não pelos credores. Se tiver até 20% de impugnação, é preciso chamar uma Assembleia Geral. O AJ faz o relatório e manda para a Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral aprovar, o financiamento está aprovado. Se a Assembleia não aprovar, rejeita-se o financiamento. Lá no outro canto, lá aparece a possibilidade de se adiantar até 10% disso. E aí a avaliação é do juiz e não da Assembleia. Mas no final das contas, se os credores falarem não queremos que seja feito esse financiamento, mesmo os 10% têm que ser devolvidos. Por isso é que tem um xizinho ali. Consolidação substancial
eu não vou entrar em detalhes aqui da consolidação substancial, particularmente tenho uma posição muito contrária à formalização da possibilidade de consolidação substancial nesse caso. Num estudo rápido que fizemos com alguns alunos da faculdade, nós pegamos o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico de 3 dias, e em cada um dos 3 dias, em nenhum dos 3 dias, a gente achou menos do que 22 casos em que empresas listadas nas notícias se encaixariam na situação, nos requisitos que possibilitariam a consolidação substancial, o que nos dá a impressão de que vai ser possível ter uma consolidação substancial em praticamente qualquer caso. Tenho muito receio de como isso será encarado, principalmente pelo mercado de crédito, porque o risco de crédito passa a ser de difícil avaliação desse jeito. Não vou falar de insolvência transnacional, porque já foi magnificamente mencionada tanto pelo ministro Sanseverino quanto pelo meu amigo Dr. Eulonides e por tabela também pelo Rodrigo. Há uma mudança na ordem dos créditos na falência e na falência, sejam os créditos concursais, sejam os extraconcursais. Nos concursais entram créditos da Fazenda, juros pós-decretação e saem os privilegiados. Os privilegiados passam a ser tratados como quirografários. Nos extraconcursais, com preferência, a gente vai ter primeiro 150 e 151, despesas urgentes trabalhistas, não muda nada, mas a gente vai ter, depois, por ordem, o adiantamento de 10% do DIP, depois o próprio DIP, depois restituição em dinheiro. Então, restituição em dinheiro passa a ser crédito extraconcursal. Veja, aqui entram os ACCs, que, portanto, passam a ser créditos extraconcursais. E depois os atos válidos da RJ, o último, tributos pós-falência. O procedimento da falência, a meu ver, uma das principais mudanças da lei, e já me encaminhando para terminar, porque deu meu tempo, ele passa a ser bem mais ágil. É possível vender os bens através de leilão ou outro processo competitivo, não há o pressuposto de preço vil, é possível a assessoria de profissionais especializados, principalmente na venda de empresa como um todo, e se for usar o método do leilão, a proposta vai ser, no primeiro leilão, 100% do valor da avaliação, segundo 50%, terceiro, a qualquer preço. Vamos falar, mas aí é possível que este bem acabe saindo por um preço baixo. É verdade. Como é que vai acontecer essa situação? Se os credores entenderem que aquele bem poderia ter um valor maior do que aquele que está sendo obtido na venda, não há problema nenhum. Eles adjudicam via veículo de investimento e eles procedem às suas custas com a modalidade de venda na época que eles acharem a melhor. Acaba a impugnação do valor também. Se um credor quiser impugnar o valor de avaliação, ele tem que trazer um interessado em pagar aquele valor. Não havendo bens ou não sendo suficientes para cobrir os custos do processo, o processo deve ser encerrado. E, finalizando, eu vou pular o Fresh Start. Finalizando, tem algumas medidas de desburocratização, fim das publicações, medidas... notificações eletrônicas, etc. Aliás, com uma valorização do trabalho do AJ nesse ponto. Consolida-se processualmente o prazo da falência e da recuperação em dias corridos, a possibilidade de agravo e o quórum para negócio jurídico processual. Pelo 189A, processos de recuperação judicial terão prioridade no tribunal, matéria de andamento, e a extensão da falência, que já foi devidamente abordada pelo Rodrigo. Então, grosso modo, o que eu queria trazer para vocês é essa passagem muito superficial sobre os pontos todos, para que vocês tenham uma ideia daquilo que está se discutindo, o que não existe garantia nenhuma de que de fato é isto que vai ser aprovado, mas hoje é o que temos. Ok? Muito obrigado pela atenção.